Bom dia a todos. É sempre com satisfação, grande alegria que nós retornamos aqui ao Centro Espírita Allan Kardec, que nós sempre reverenciamos, porque conhecemos a instituição há muitas décadas, né? E aqui já estivemos várias vezes ainda no tempo e com convites da Terezinha de Oliveira, né? Então, hoje nós saudamos aos presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, e o tema que nós vamos desenvolver nessa manhã está relacionado com uma das obras básicas do codificador Allan Kardec, que é o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Antes de nós entrarmos especificamente em uma síntese, né, sobre esse livro, é importante nós conhecermos o contexto religioso em que viveu Kardec na França. Quais eram as dúvidas, as polêmicas, as grandes discussões. Então, nós vamos usar um período de tempo concomitantemente ao trabalho dele como professor e depois como codificador do Espiritismo. Então, nos anos 1930, havia na França um movimento de restabelecer a fé, de restabelecer também um respeito, né, à própria Igreja Católica e às igrejas reformadas, que já vicejavam na França. Isso tudo em decorrência da destruição que foi feita na França naquele terrível período do terror, que nada tem a ver, eu diria, com o ideal da Revolução Francesa. Então, nos anos 1830, nós destacamos duas lideranças religiosas que eram vinculadas ao catolicismo. Lamennais, que era, acima de tudo, um idealista, filósofo, político e que tinha ideias liberais e republicanas, e transformou-se também num pároco. E nessas condições, ele começou a fazer propostas, né, de reformulação do modus vivendi, das normas da Igreja Católica, para um maior respeito, né, à liberdade de expressão, à liberdade de consciência do católico. Ele veio a ser eleito, inclusive, deputado, esteve, inclusive, passando por momentos difíceis, até de exílio em função das suas ideias, mas ele fundou um periódico, uma revista na França chamada L'Avenir, que é o futuro, juntamente com outro vulto do catolicismo daquela época, que era Lacordaire. Lacordaire também com ideias muito semelhantes a de Lamennais, mas inteiramente voltado ao trabalho como pároco. Veio a ser, inclusive, o pároco responsável pela Catedral de Notre-Dame em Paris. Mas ambos trabalhavam juntos nessas ideias. Evidentemente que isso gerou mal-estar, né? Lamennais foi praticamente excomungado pelo Papa. E o Lacordaire tinha muitos limites na sua ação em função das suas ideias diferenciadas e de mais autonomia para o católico praticante. Ambos desencarnaram no início dos anos 1850. O interessante é que os dois vêm a se manifestar em reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nós encontramos em O Livro dos Espíritos, mensagem assinada por Lamennais, e no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem assinada por Lamennais e por Lacordaire também. Pois bem, além desses vultos, é interessante lembrarmos que no ano de 1857, no mês de janeiro, comecinho do mês de janeiro do ano de 1857, um padre francês, que também tinha uma série de ideias livres, né, como um livre pensador, embora padre, ele não aceitava o dogma da concepção de Maria. E distribuía panfletos, defendia ideias de revisão de alguns dogmas. Mas ele foi se exaltando de tal maneira
que um dia ele perdeu o seu controle e assassinou o arcebispo de Paris, na saída da igreja. Isso foi um momento cruel para ele, para toda a sociedade católica da época. A França vivia um regime de exceção em função do imperador Napoleão III, está sempre às voltas com algumas insurreições. Então ele foi imediatamente preso, julgado sumariamente, condenado à morte e enforcado 20 dias depois do assassinato. Foi num processo extremamente rápido, né? O interessante é que esse padre Verger, anos depois, veio também a se manifestar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Já Allan Kardec, que começa 3 meses depois, né, desse episódio, ele lança o Livro dos Espíritos, e o livro começa a ser difundido, e rapidamente, no meio francês, nos periódicos franceses, né, semanários, etc. E chegando até a expressões artísticas, né, que eram comuns já naquela época em Paris. Mas acontece que Allan Kardec prossegue no seu trabalho de difusão, lançando a Revista Espírita mensalmente e outros livros. Isso gera uma reação por parte da Igreja Católica. Então, no ano de 1863, um padre da cidade de Metz, né, começou a fazer uma série de sermões em missa, condenando o espiritismo, os espíritas, e atribuindo ao espiritismo vários processos de loucura. E aí um espírita que não assinou o seu nome, anônimo, da cidade de Metz, naquele ano de 1863, escreveu um livro de refutações aos sermões de Metz, colocando às claras, né, toda a incoerência, as inverdades utilizadas por aquele pároco e mostrando qual é a proposta efetiva do Espiritismo. Ao mesmo tempo, 2 anos antes, um livreiro francês radicado na cidade de Barcelona havia adquirido várias obras de Allan Kardec. E, de repente, quando esses livros chegam a Barcelona, foi ao conhecimento do bispo da cidade e ele faz um auto de fé, outubro do ano de 1861, queimando em praça pública todos aqueles livros espíritas de Kardec e a Revista Espírita também. Evidentemente que ações como essa geram reações iguais e contrárias. E foi exatamente o que aconteceu, né? Acelerou o interesse para que as pessoas soubessem o que estava sendo queimado e por quê. Então, vejam, Allan Kardec já vinha convivendo com todas essas situações polêmicas. Quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que completou 160 anos agora em abril, então abril de 1864, vejam o detalhe, menos de um mês depois, a Igreja Católica inclui o Evangelho segundo o Espiritismo no Index Prohibitorum, ou seja, tornando aquele livro proibido para a leitura por parte dos católicos. Então eram essas as reações que estavam acontecendo na França no período de vida do professor Rivail e na sua condição de codificador como Allan Kardec. E é o período, então, que nessa intensidade de interesses e de entrechoques que havia, ele sentia, evidentemente, a necessidade de transformar em questões mais práticas, mais objetivas, algumas partes que integram o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, a segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre a vida espiritual, não é? Fala sobre as relações entre a humanidade incorpórea e a humanidade encarnada.
mostra a questão do intercâmbio mediúnico, das manifestações espirituais em geral, e começa a dar informações também sobre a situação dos espíritos num processo de desencarnação e num processo de reentrada no mundo dos espíritos. Isso tudo na forma de perguntas e respostas, como ele elaborou, baseado em mensagens diversas de origem espiritual. Havia necessidade dele relacionar essa questão, que passa a ser um princípio básico do Espiritismo, a imortalidade da alma e a reencarnação, a relação com o ensino moral de Jesus, que ele estabelece na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, aí nós começamos a perceber que, juntando esses dois enfoques, abre campo para a quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações. E lá surgem mensagens claríssimas, né, mostrando que não há penas eternas. Ou seja, era uma assertiva frontal contra dogmas da Igreja Católica, inclusive assinada pelo espírito Paulo de Tarso e outras também assinada pelo espírito Lamennais, que nós comentamos aqui há pouco. Porém, essas informações suscitavam cada vez mais interesse. E Allan Kardec havia fundado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desde abril do ano de 1858. E lá ocorriam algumas reuniões mediúnicas, com diálogo com os espíritos comunicantes, sempre com a coordenação do próprio Allan Kardec. Ele passa a verificar que o conteúdo que surgiam desses diálogos eram muito significativos, tinha muito valor, e ele poderia trabalhar aquela mensagem, aquelas informações com os princípios básicos do Espiritismo. E aí então é que surge a ideia dele elaborar um novo livro. Mas eu gostaria de lembrar que Allan Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e agora no livro Céu e Inferno, ele adotou um método. Allan Kardec era uma pessoa racional, intelectual, independente e tinha uma longa preparação nessas condições na sua vida acadêmica e profissional. Então, ele adotou um método que hoje a gente poderia chamar, guardado as devidas proporções, de um método qualitativo, que foi usado na ciência abundantemente no século XIX, pelo menos na primeira metade do século XX, e hoje ainda é usado em algumas circunstâncias. Então, no que consiste isso? Toda mensagem espiritual que chegava às mãos de Kardec, tanto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como aquelas que eram encaminhadas por correspondência pelos primeiros espíritas que estavam surgindo na França e na Bélgica, ele analisava o conteúdo da mensagem. Na análise do conteúdo da mensagem, ele utilizava como parâmetro a compatibilidade com os princípios espíritas exarados em O Livro dos Espíritos. Então, era o primeiro detalhe desse método, era avaliar o conteúdo. Depois, ele não levava em consideração, não valorizava o médium, como é comum hoje no movimento espírita. As pessoas querem saber quem é o médium primeiro. Não, ele não valorizava, e aliás ele escreveu isso na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, para não estimular o orgulho de médiuns. O médium é um mero intermediário, entenderam? Então, quando ele está atuando mediunicamente para escrever ou para falar, ele é um meio, ele é intermediário. O intelectual é o manifestante, não é ele. Então, ele não valorizava isso. E ele escreve
Isso na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, e é por essa razão que quando nós olhamos as instruções espirituais em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, não há o nome do médium, há o nome do espírito manifestante, da cidade e o ano só. Depois, ele analisava também a pertinência daquele conteúdo, se era efetivamente útil, avaliava diversas mensagens se não eram repetitivas, então ele selecionava, e isso tudo ele fez então uma seleção de todas as mensagens que ele veio a publicar em forma de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, nas instruções espirituais, no Evangelho segundo o Espiritismo e depois na seleção das mensagens obtidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele inclui no Céu e o Inferno. Então, feito esse esclarecimento do método, que Allan Kardec empregava para selecionar as mensagens, ele reúne um material bastante denso e começa a preparar o céu e o inferno. A proposta inicial era chamar a justiça divina segundo o Espiritismo. Mas, de repente, Kardec ouvia consultores acadêmicos e seus editores e companheiros também, ele ouvia. Mas ele tinha a posição dele. Aí ele resolveu inverter, então colocar, para chamar mais atenção, o céu e o inferno. Subtítulo: A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é esse o grande trabalho que transforma-se no propósito da nova obra. Então, o Céu e o Inferno surge no mês de agosto do ano de 1865, portanto, há 159 anos neste mês. Infelizmente, é uma obra pouquíssimo lida e quase nunca estudada pelos espíritas. Porém, eu diria que essa obra ela deve merecer mais o nosso respeito, porque ela é uma obra inédita e pioneira. É o primeiro livro espírita que faz uma análise de estudo de casos. Isso é muito importante, é o primeiro, ele é pioneiro nesse sentido. Como é que Kardec fazia estudo de casos? Ele tinha as anotações, as transcrições, naquela época não tinha gravação, provavelmente tinha taquígrafo também, para transcrever as mensagens psicofônicas, algumas psicográficas. Ele as analisava de acordo com aquele critério que nós citamos, e depois ele procurava saber quem era o espírito comunicante, como ele havia vivido, como ele havia desencarnado. Então ele buscava essa informação para compreender melhor o conteúdo do depoimento do espírito comunicante. E é nessas condições que há, às vezes, mais de uma mensagem do mesmo espírito, onde ele passa, então, através dessa análise mais genérica, entender quem é o espírito comunicante e qual a razão dele estar dando aquelas informações. Então, ele fez efetivamente um estudo de caso a caso. E essas mensagens, elas foram então incluídas na segunda parte do O Céu e o Inferno. A primeira parte, ela é teórica, vamos assim dizer. Ele está analisando conceitos, na história da nossa trajetória civilizatória, sobre as visões, as ideias relacionadas com vida futura, até ao niilismo, e chega depois a mostrar a questão do medo da morte, passa a analisar a visão vigente na época de céu, de inferno, de doutrinas que advogavam as penas eternas, tudo isso na primeira parte.
Aí é importante, sabe por quê? De repente ele solta uma frase nessa primeira parte, que o verdadeiro espírita é o racional. Muito coerente com a vida e o exemplo de ação dele. Sabe o que significa isso? O espírita real não tem fé dogmática, não tem fé cega, não deve acreditar em qualquer coisa. Aliás, é tão bom a gente lembrar isso hoje em dia, né? Que nós não devemos acreditar em qualquer coisa, mídias e conversas, informações espirituais que enchem a mídia com muitas fake news e inverdades. Então, o uso do raciocínio. Isso ele trabalha, inclusive, num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, fé raciocinada que Kardec trabalha é completamente diferente da fé empregada pelas várias agremiações cristãs. Não tem nada a ver. E isso é importante, porque ele vai dando, então, uma orientação para nós entendermos como se processa a justiça divina de acordo com os princípios espíritas. Fundamentado em quem? Em Jesus. Por que em Jesus? Jesus, ele suplantou e deixou de lado, eu diria, quase todos os livros hoje integram o Antigo Testamento. Ele valoriza os 10 mandamentos e os trechos de alguns profetas, o resto ele deixou de lado, porque eram normas e orientações para uma época, para um povo. Não são válidas para o contexto que nós vivemos, embora tenha gente aí que fica levantando até bandeiras, né, nesse sentido, não tem nada a ver. É completamente incoerente com o cristianismo e com o espiritismo. É importante que Jesus mostra Deus não mais Senhor do exército, não mais Senhor de um povo, não fazendo discriminação entre povos e nações. Deus é Pai de todos, a expressão maior da bondade e da misericórdia. E quem que expressou isso da forma mais simples e objetiva? João. No seu Evangelho, Deus é amor. É a palavra que não tinha no Antigo Testamento, amor. Nem a palavra, nem a prática. Então, Deus é amor mostra que nós temos, então, que entender como se processa Deus com o amor. Não é julgando, não é condenando, não é segregando ninguém, não é discriminando ninguém. Paulo de Tarso se insurgiu contra isso, contra a teoria e a proposta emanada do judaísmo clássico, e ele era um doutor da lei, e ele escreve nas epístolas, né, para deixar de lado aquela lei do formalismo, e mostra a nova visão de Deus. É importante, então, que nós começamos a entender, com base nos relatos espirituais, que a justiça de Deus funciona com oportunidades. Deus é Pai, Deus não é condenador, não é punidor, é Pai. E é nessas condições que Allan Kardec anota no livro Céu e Inferno, que no conjunto, né, de uma vida de interexistência ou de realidade no mundo espiritual, o primeiro passo para um espírito é o arrependimento. É ele entender que ele se enganou em algum momento, em alguma existência, em algum momento daquela existência. Depois que ele entendeu isso, ele entra num processo de arrependimento. Arrependimento não é culpa, hein? Que foi também algo incutido séculos e séculos aí por uma religião vigente. Não, não é isso. Não é o complexo de culpa. É você entender que houve engano. Bom, houve engano, e daí vem o processo de expiações e de provas. Então, é o mecanismo das reencarnações, como nas idas e vindas para o nosso cenário físico reencarnatório, nós estamos submetidos a um processo de
aprimoramento, de educação espiritual, e que é lento, não dá passo, não dá saltos não de uma vida para outra, inclusive. É muito lento. Haja vista os relatos de Emmanuel, né, nos seus romances históricos, mostrando a trajetória de todo um grupo, inclusive dele, né, durante quase 2 milênios. E o terceiro passo, o primeiro é arrependimento, o segundo é o de provas e expiações, e o terceiro é a chamada regeneração, que é o momento em que a pessoa vai buscar o novo caminho já pautado numa nova proposta. Então, é um processo longo, né? Pode demandar várias reencarnações, mas é assim que processa a justiça divina. Isso é tão importante que é relatado nas comunicações. Então, Allan Kardec, com base nesses diálogos, ele até faz uma classificação inicial dos espíritos. Como isso? Ele está, então, chamando a atenção de estados de alma. Então, características de um estado de alma, como nós podemos dizer que nós temos características de estado de alma de encarnados também, né? Perfis, também temos isso. Basta analisar as reações e condutas nossa que a gente percebe qual é o nosso perfil, qual é o nosso estado de alma. Dos desencarnados, a mesma coisa, eles não mudam pelo fato de terem mudado o estágio vibratório. E é nessas condições que ele mostra comunicações de espíritos felizes, de espíritos que estão numa posição intermediária, de espíritos que estão em sofrimento, dos espíritos suicidas, de espíritos que estão rejeitando ideias. Então ele vai catalogando essas mensagens. Por exemplo, ele coloca a mensagem de um antigo colaborador dele que desencarnou precocemente, participou da fundação da Sociedade Espírita de Paris, que é Sanson. E o que ele relata? Ele diz na mensagem que ele acordou do outro lado 8 horas após a morte do corpo. Eu diria que não é o comum, viu? Não é o comum, é bom a gente saber disso. 8 horas após a morte do corpo ele acordou. E aí entra todo num processo, né, de preparação, que também não é imediato, é um processo longo. Imagina uma pessoa que sofre uma anestesia geral. Quando ela acorda, às vezes ela está meio estonteada ainda, né? Tem que dar um tempo para ela se recuperar. E depois que ela se recupera, ela vai ter que receber umas informações, né? Que foi feito no corpo dela? Tem consequências ou não tem? E aí vem uma série de providências, não é assim? A mesma coisa no mundo espiritual. Aí ele inclui também uma mensagem muito interessante da senhora Foulon. Era uma viúva que ele conheceu no período em que ele estava avaliando e revisando o Evangelho segundo o Espiritismo numa cidade litorânea da França em 1863, a cidade de Saint-Adresse, em que ele fez um autêntico retiro ali para fazer a revisão do livro. E essa senhora Foulon, que era uma artista plástica da cidade, ela já era espírita, sabendo que Kardec estava lá, o apoiava nas suas necessidades. Então ela veio também a se manifestar e dizendo que o fato dela conhecer o Espiritismo ajudou muito, não é? Nesse processo de reentrada e de compreensão do mundo espiritual. Aí ele publica a mensagem de um suicida, várias, né? Cada tipo, né? Várias mensagens. A de um suicida. E ele dizendo o sofrimento atroz que ele passava, pelo fato dele ter liquidado o organismo dele e de ter interrompido um processo de vida corpórea e de planejamento espiritual. Isso é bom a gente saber, mas nós temos que lembrar o seguinte: cada caso é um caso. Nós não podemos pegar um caso
e querer estandartizar para todo mundo, não. Cada caso é um caso. Mas, de qualquer forma, é um desrespeito a uma lei divina, que é de valorização da vida, e do próprio Livro dos Espíritos, que fala que o nosso maior compromisso como seres encarnados é valorizar as nossas oportunidades, inclusive do corpo físico. Mas ele coloca também a mensagem de um indivíduo conhecido na França, sigla JD, e que ele era ateu e difundia isso. E aí na mensagem ele diz qual não foi a surpresa dele quando ele chega do outro lado. Ele é obrigado a reconhecer que tudo aquilo que ele falava e divulgava era falso. Então, vejam, ele vai mostrando várias dessas situações. E a mensagem de um espírito arrependido, entre outras, ele colocou daquele padre Verger, aquele que assassinou o arcebispo de Paris. E ele dizendo o seguinte, que naquela altura, ele já tinha conhecimento do erro que ele praticou, do desatino que ele teve, inflamado pelas ideias que ele estava aí em luta. Então ele já se reconhecia como tendo cometido uma falta, havia já se arrependido e já havia recebido a informação que ele começaria a ser preparado para uma nova vida carnal, para uma nova reencarnação. Então nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno depoimentos mostrando diferentes estados de alma. E isso é muito importante para nós. Quem trabalha nos centros espíritas, em reuniões mediúnicas, em diálogo, em atendimento de espíritos necessitados, antigamente era chamado de espírito sofredor, né? Hoje não se usa mais essa palavra. Nós encontramos sempre, e a nossa atividade semanal é essa, inclusive, diálogo com entidades que se manifestam nessas circunstâncias. Várias, não tem ideia que estão desencarnados. Acho que estão na casa delas, incomodadas porque estão mexendo, tomando providência na casa, nos negócios, e etc. Estão presos ainda às condições de vida corpórea. Outros já notam que algo aconteceu diferente, estão querendo acertar contas, né, com um monte de gente. Quer dizer, estão querendo se vingar às vezes, né? Outros já têm algum conhecimento da situação, da realidade deles, e já entendem também, compreendem que praticaram às vezes alguns erros. Mas sabe qual a mensagem que pega em cheio a todos eles? Eles vêm muitas vezes com medo. Medo sabe do quê? Da condenação de Deus. Porque foi a ideia que foi incutida na mente deles ao longo não só da última vida, como de outras. E quando nós começamos a dizer não, Deus não é esse juiz implacável, condenador e punidor. Deus é Pai. Mas como? Aí quando a gente começa a explicar, a gente consegue começar a abrir na intimidade daquele espírito comunicante uma abertura para uma nova ideia de esperança, uma nova ideia de restabelecer a confiança em Deus. Isso é o começo, nem tudo acontece naquela hora não, é o início. Mas essa visão da justiça divina, de acordo com os princípios espíritas, atendem também aos nossos diálogos no dia a dia, nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas. E atendem também as pessoas que às vezes estão aflitas, né, na vida, frente aos embates, a tantos imprevistos que surgem na vida de todas as pessoas. E isso traz o quê? A ideia de um acolhimento espiritual, traz a ideia inicial de um consolo, né? E mostrando a expectativa, um caminho de esclarecimento, uma nova orientação, um novo roteiro a ser adotado. Então, o livro Céu e Inferno, meus amigos, ele tem a característica de ser inédito,
pioneiro na apresentação de estudo de casos espirituais e comprovando, através da mediunidade, com casos concretos, toda aquela proposta que inicialmente poderia ser considerada teórica, que aparece nos princípios definidos desde o Livro dos Espíritos. Então, o livro Céu e Inferno, ele exerce um papel muito significativo, muito importante para a nossa valorização, para que passemos a lê-lo, a reestudá-lo e a divulgá-lo. O interessante é que o médium Francisco Cândido Xavier, com a orientação de Emmanuel, que era um autêntico pai espiritual dele, passou a ser o intermediário para que aquela entidade espiritual registrasse no papel livros em homenagem, na época, aos 100 anos do aparecimento dos livros da codificação. Então, nós estamos nos referindo a coisas de 60 anos para trás. Então, Emmanuel escreveu, pela psicografia de Chico, o livro Religião dos Espíritos, na época homenageando 100 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. Depois ele lança Seara dos Médiuns, comentando itens do Livro dos Médiuns, 100 anos de O Livro dos Médiuns. Depois ele lança o Livro da Esperança, comentando também capítulos ou itens do Evangelho segundo o Espiritismo Centenário. E ele lança o livro chamado Justiça Divina, exaltando o valor do livro Céu e Inferno. E Emmanuel, nas suas características de elucidador de uma forma mais objetiva, interessante e valorizando os textos de Allan Kardec, ele faz colocações muito oportunas sobre diversos capítulos ou itens do livro Céu e Inferno. Mas tem uma mensagem lá que é intitulada Céu e Inferno, onde ele diz assim, numa frase: nós somos responsáveis pela construção do nosso céu, e o inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Disse tudo, né? O inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Sabe o que ele estava se referindo? Estado de alma de céu, dos encarnados, ou estado de alma de inferno, dos encarnados. E esse estado de alma continua do outro lado. É isso que o Céu e o Inferno mostra e que Emmanuel comenta. Então, nada melhor do que nós fazermos a profilaxia de todas essas impasses, de todas essas dificuldades, já que nós estamos absorvendo os ensinamentos espíritas, usufruindo dessa oportunidade de mantermos contato com a mensagem de ordem espiritual e levarmos para a nossa vida do dia a dia rotineira com o esforço de nós buscarmos a superação das nossas dificuldades, dos nossos limites, para que a gente aprenda dia a dia a pensar no ensino moral de Jesus praticado agora. Cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, mas é o grande esforço para nós aprimorarmos o nosso estado vibratório e sentimental, evidentemente, para criarmos um estado de alma, de espírito mais tranquilo, mais confiante e com mais esperança. E da mesma forma, são essas condições que poderão vir a facilitar o nosso futuro espiritual também. Então, meus amigos, os 159 anos do livro O Céu e o Inferno é realmente uma lembrança para que nós possamos revigorar na nossa intimidade a nossa confiança em Deus, nosso Pai, Deus, expressão maior da bondade e da misericórdia e, acima de tudo, assentado na lei do amor. Obrigado.